Vamos receber agora no quadro, já está com a gente aqui nos estúdios em Florianópolis, o quadro Entrevista Coletiva, o jornalista Rodrigo Goulart. Ele que é autor do livro Resenhas da Chape, para ler e se divertir. Tá aqui, tô com um exemplar na mão aqui. Contei histórias curiosas e engraçadas dos 50 anos da Chapecoense. Boa tarde, Rodrigo. Muito legal te receber aqui. Que bom que deu certo. E eu acho que é a primeira vez que recebemos um jornalista escritor aqui no Clube da Bola. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês no Clube da Bola e dizer que eu sou, né, um telespectador do Clube da Bola, sempre acompanho, gosto do programa e agora estar aqui sendo entrevistado, então para mim é uma honra muito grande, né? Eu só tenho que agradecer o espaço aí da ND por conceder aí para mim poder falar do Resenhas da Chape para ler e se divertir. Você participou aí de inúmeras coletivas perguntando, questionando com o microfone, agora vai responder. Primeira pergunta de um parceiro teu, Sérgio Badá. Fala aí, professor. Bom, em primeiro lugar, quero dizer da satisfação de a gente ter o Rodrigo Goulart conosco aqui no Clube da Bola. Um ser humano sensacional, que eu tenho o privilégio de conviver diariamente, porque trabalhamos juntos na Rádio Chapecó, e um profissional acima da média, um profissional muito dedicado, do tipo de profissional que fica, para não exagerar, 16 horas correndo atrás da notícia, né? E teve a satisfação e a alegria, né, de poder lançar esse livro que está fazendo um sucesso muito grande aqui em Chapecó e que hoje chega à capital. E essa é a minha pergunta para o nosso querido Rodrigo Goulart. Como foi, filho, a receptividade na nossa capital do estado? Porque não é comum, não é sempre que um escritor aqui de Chapecó tem este privilégio de estar na capital para lançar um livro tão bacana. E qual é a receptividade que você teve nesta manhã na nossa querida capital de Santa Catarina? Badá, olha, vou te falar que foi bacana, viu? Foi bacana e eu só tenho que agradecer, né, também as pessoas que contribuíram também para que eu pudesse estar aqui hoje, né, falando, né, do Resenhas da Chape. Tenho que cumprimentar, né, o Fábio Machado, né, que esteve hoje, né, na Cantina Zabote, ali em São José, no Barreiros. Um abraço, né, ao pessoal da Cantina Zabote que abriu a casa para a gente fazer esse evento, né, uma sessão. O Fábio Machado foi importante também aí nesse processo, esteve lá hoje. Assim, vi e revi pessoas assim, feras, né, da comunicação aqui da capital do estado. Então foi bacana, foi legal, acho uma experiência muito boa e agora a gente vai continuar, né, esse trabalho. Portanto, vamos ficar mais um pouquinho aqui na capital e foi legal, viu, Badá? Foi bacana. Fábio, tenho certeza, já pegou o seu livro, a gente vai ver a foto. Vai ver a foto? Não, o Fábio está ao vivo com a gente, vai mostrar o seu livro, já aproveitou para almoçar lá no 0800, eita, Fabão. Fazer o seguinte, Emerson Luiz, vamos descobrir outras curiosidades aí do livro, pergunta lá de Blumenau. Boa tarde, Rodrigo, parabéns pela iniciativa, muito legal, muito bacana. É isso aí, eu tô curioso para saber por que o nome Resenhas da Chape, mas eu acredito que pela experiência do Rodrigo, pela idade da própria Chapecoense, tem muita história. O que você tentou, basicamente, colocar aí no livro, Rodrigo? Bom, Emerson, boa tarde a você também. Olha só, a ideia é propor uma leitura leve e divertida, né? Algo assim que as pessoas possam rir, algo divertido, passagens pitorescas, inusitadas e hilárias, né? Algo puxando mais para o humor. Tem ilustrações no livro, né, bastante, fotos também. Então puxando mais para esse lado bacana do futebol. Situações assim que, se eu contar, muitas pessoas não vão acreditar. Só que eu entrevistei as pessoas que participaram. Foram personagens de passagens hilárias que aconteceram nesses 50 anos da Chapecoense. Então já vou dizer também, ó, é tudo verídico, tá? Tem coisa ali que pensa, mas como isso aconteceu? Verídico. Então eu puxei mais para esse lado do humor, porque tem muita coisa que aconteceu nesses 50 anos da Chapecoense. É naquele estilo, Rodrigo. Eu aumento, mas eu não invento. Tá aqui, tá tudo aqui. Outra pergunta para o Rodrigo Goulart, do Marcelo Nunes, lá de Itajaí. Olha, Mancha, um abraço pro Rodrigo, parabéns a ele pelo trabalho aí. A minha pergunta vai direto ao livro, né?
E ele pode antecipar pra gente, contar, né, que seja uma dessas resenhas das menores aí, aquela pra não estragar tanto o suspense, assim, a surpresa do livro. Mas dá pra contar uma dessas resenhas pitorescas, engraçadas, que ele contou aí, que ele destacou sobre o livro, hein? Um abraço, Rodrigo. Valeu, abraço, Marcelo. Olha só, por exemplo, tem história de um jogador da Chapecoense lá nos anos 80, já que não é para dar muito spoiler, não vou nem falar o nome dele, tá? Num amistoso lá em São Miguel do Oeste, ele recebeu a bola numa condição até de fazer o gol, e de repente abandonou a jogada. Abandonou a jogada e ficou olhando para baixo, procurando. Isso é o primeiro tempo. No intervalo, foi perguntado para ele, vem cá, mas por que você não continuou a jogada? Por que você não foi pro gol? É que é o seguinte, gol e no fundo eu vou a todo momento, vou a hora que eu quiser. Agora brinco eu só tenho um. O cara perdeu o brinco, cara. Perdeu o brinco, parou e começou a procurar. Tem um jogador que perdeu o dente também durante o jogo, mesma coisa, o pau comendo ali e ele procurando o dente no gramado e o jogo correndo, né? E tem muitas outras situações. Tem histórias do nosso amigo Badá, tem histórias do Badá aí também no livro. Quê? Rodrigo, são quantas histórias? 150. E quem fez as ilustrações? Estou vendo aqui, muito legal as ilustrações no estilo charge, no estilo quadrinhos, né? Foi o Ed Carlos, é um cartunista que é de São Paulo, mas ele faz as charges pro Diário do Iguaçu, né, veículo que eu trabalho também, trabalho na Rádio Chapecó, e ele que fez esse trabalho que ficou assim magnífico. Lembrar também que tem fotos, tem algumas fotos também no livro, tem por exemplo, tem a foto lá da vez que caiu a trave, né, lá em Xanxerê, que foi algo que entrou para a história, né. E também mandar um abraço, agradecer também a jornalista Sônia Jareta, que fez o prefácio. Ela fez o prefácio do livro, que tem o selo da editora Argos da Uno Chapecó, lá de Chapecó. Então eu costumo dizer que é um livro de um chapecoense, eu sou nascido em Chapecó, falando da Chapecoense e também confeccionado, né, por uma editora chapecoense. Legal, vamos para mais uma pergunta lá em Criciúma do Renato Semensati. Primeiro, parabéns ao Rodrigo, né, por fazer o livro, por ter a ideia, mas eu pergunto o seguinte, de onde é que deu esse início aí, Rodrigo? Porque se a gente for pegar agora, recente, você vai no YouTube, você pode fazer a pesquisa no Google, tudo a Chapecoense é relacionado àquele fatídico acidente lá na Colômbia, um fato triste. E você vem exatamente com o outro lado da moeda. De onde surgiu esta ideia aí? Opa, peraí, eu vou fazer isso aqui. Como é que foi? Abraço, Renato. Vou ser bem sincero. Surgiu num churrasco. Um churrasco. Bem isso aí, churrasco entre amigos, né, falando da Chapecoense, né, com amigos de infância. Eu quero mandar um abraço aqui para o André Zanella, foi na casa dele que começou toda, né, esse processo. E eu fui desafiado por outro amigo de infância, né, o Giovanni Balém, aí, que foi um grande apoiador. A gente estava lembrando de histórias da época que a gente ia no estádio. Somos amigos de infância, íamos para, não é Arena Condá, estádio regional Índio Condá. E a gente lembrava as histórias do Milton, atacante, do Lúcio, zagueiro, e a gente dava risada e até que falaram para mim, Rodrigo, por que você não coloca no papel, por que você não faz um livro sobre estas histórias pitorescas da Chapecoense? Porque isso tem que ser registrado. São situações que você não encontra, como você falou, no Google. São situações que estão na memória das pessoas. E a ideia é preservar a memória da Chapecoense, valorizar também as pessoas que passaram pela Chapecoense e construíram o clube nesses 50 anos. Então, acaba sendo também uma valorização para essas pessoas e uma forma de preservar a memória, porque o tempo vai passando, de repente as pessoas vão esquecendo, isso não vai para o papel, e de repente cai no esquecimento e nunca mais alguém fala, né? Então foi mais ou menos essa a ideia, puxar por um lado diferente. A tragédia faz parte da história, né? Não tem como apagar e é algo que até é citado no livro, não contado sobre a tragédia, mas é citado, porque é algo que ninguém vai esquecer. Mas a Chapecoense e o futebol catarinense, porque fala também um pouquinho do futebol catarinense, que é citado outras equipes em jogos contra a Chapecoense,
a Chapecoense é mais do que isso, né? Tem mais histórias para a gente contar e deixar gravado. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos passar agora pro Fábio. Quem acompanha o Fábio na TV sabe que ele é um apreciador da leitura, um colecionador de livros. Então eu tenho, antes da pergunta do Fábio, eu tenho duas para ele. Primeiro, Fábio, barriguinha cheia? Segundo, onde você vai colocar o livro? Porque diz muito aí sobre o livro do Rodrigo. Vai colocar aqui, naquele visual da cana, mais embaixo na estante, como é que vai ser? Mancha, barriga cheia, né? Uhum. O livro ele vai ficar aqui no setor aqui só para saber, é todo somente literatura do futebol de Santa Catarina, e por isso, né, que eu agradeço, já tenho em mãos aqui a minha obra, já está aqui, autografada, então eu quero muito agradecer ao Rodrigo pela contribuição aqui na Biblioteca do Futebol e na Biblioteca, né, da literatura do futebol catarinense. Parabéns, Rodrigo, eu confesso para ti que já estou na página 109, então, porque eu sou um leitor voraz e já ri muito, né? Já me emocionei muito com histórias, jogadores que nós conhecemos, alguns passaram até aqui pelo futebol da capital e várias passagens a gente viveu, né? Ou viveu como repórter, ou na época como era apenas torcedor. Então, realmente, parabéns. É um presente para o futebol de Santa Catarina, não só para a Chapecoense. Te parabenizei pessoalmente, né? Conheci a tua esposa lá, a Fabíola, conheci a Maria Fernanda, né? Tua filha, uma família muito linda. Parabenizar. Mas eu quero te fazer uma pergunta, viu, Rodrigo? Aliás, viu, Mancha? O Clube da Bola, a NDTV, está citado no livro, tá? Você abre ali, tá lá. O programa Clube da Bola, programa de grande sucesso no futebol catarinense, transmitido aos sábados pelo grupo NDTV. E eu sei que o Rodrigo ele é fã do programa, porque várias vezes eu estou aqui comentando, ele manda mensagem pro meu WhatsApp. Tô ligado no programa, parabéns pelo teu comentário, aquela coisa toda. Mas, Rodrigo, alguma história foi tão assim cabeluda que tu foi obrigado a ir para uma outra fonte para ver se era verdade mesmo? Teve alguma história assim que disse, será que eu publico? Será que isso é verdade? E não só uma, tá? Mais de uma. Uhum. Mais de uma. Assim, consultei várias pessoas, porque acaba sendo um trabalho também, é um trabalho jornalístico, né? A gente está há um tempo já na área aí, a gente tem que confirmar detalhes, porque é um trabalho que a gente apela muito para a memória das pessoas, né? Então é importante a gente ouvir mais do que uma pessoa. Mas todas as histórias que estão no livro são verídicas e são confirmadas. Algumas por mais do que uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Tem muitas situações ali que se comentava lá por Chapecó, mas nunca foi registrado, né? E aquilo que eu falei anteriormente, a intenção, a ideia principal é mostrar até não digo para Santa Catarina, que Santa Catarina conhece bem, mas até mesmo para o Brasil e o mundo, uma Chapecoense que muitos não conhecem, né? E então tem umas histórias aí que vou ter que contar, mas tudo confirmado, viu, seu Fábio? Rodrigo, onde é que o cara encontra o livro? O cara tá vendo o Clube da Bola, ficou curioso, é torcedor da Chape, gosta do futebol catarinense. Como é que o cara adquire esse livro? É contigo? É na livraria? É pela internet? Como é que é? Pode entrar em contato comigo também, né? Posso deixar contato aqui, Mancha? Bem pode. Vamos lá, então. O WhatsApp, vou colocar o WhatsApp aí, é o 49, que é o código, né, lá do Oeste, 99913-1886, bem fácil, né? 49-99913-1886. Tem também o e-commerce da editora Argos, lá em Chapecó, 3 pontos, né, por enquanto, a livraria Construtiva, quero mandar um abraço para eles, né? Também a loja da Maidana Esportes, o presidente, Ney Maidana, presidente da Chapecoense, né, a Maidana Esportes, e também a loja oficial da Chape, né, fisicamente falando, nesses 3 pontos lá em Chapecó, mas já tenho procuras, né, de interessados de outras cidades em colocar à venda também o livro, né, livrarias de outras cidades lá da região, mas o contato também pode ser comigo, bem tranquilo, eu estou no Instagram, né, Rodrigo Goulart, _jornalista, Facebook, Twitter também, o pessoal pode me encontrar. E repetindo então, né, o WhatsApp, o 99913-1886, o código é o 49.
Quanto tempo você levou desde o dia do churrasco até ele ficar prontinho? 1 ano e meio, mais ou menos. Eu dei uma acelerada muito grande no ano passado. Ano passado que, a partir de fevereiro, março, e ali foi assim mais agitado, né, o negócio, mas basicamente 1 ano e meio, né, que as primeiras histórias começaram a serem coletadas. Então foi esse período, 255 páginas, né, mas, repito, tem foto, tem ilustração, então, e não são histórias longas, então a ideia é fazer uma leitura bem dinâmica, leve e divertida. Dizem, Rodrigo, às vezes que na arte, né, na música ou até na literatura, para quem escreve, que você não termina uma música, você não termina um livro, você abandona, porque senão você continuaria para sempre trabalhando na música, para sempre escrevendo. Já te deu inspiração, já te deu ideias para outros livros, para um segundo volume das resenhas ou outra coisa? Inclusive, o livro é volume 1, né? Eu coloquei volume 1 até de forma proposital pelo seguinte: um livro só não basta para contar tudo que aconteceu de pitoresco, de inusitado, de hilário dos 50 anos da Chapecoense. Não é o suficiente. Eu confesso que algumas histórias não entraram no livro até por uma questão de espaço, não ia ficar praticamente a Bíblia do Gutenberg, né, mais ou menos, né? Então, é um livro que não é pequeno, também não é tão assim extenso, mas conseguiu capturar, colocar tudo daquilo mais importante, né, nesse período. Mas a ideia é fazer, sim, um segundo volume, até para entrevistar mais pessoas. Eu entrevistei 100 pessoas nesse período, que dá uma média de 20 pessoas por década. Não é pouco, mas tem muito mais gente para entrevistar, muito mais pessoas que fizeram parte da história da Chapecoense. Então a ideia, sim, é dar uma sequência nessa questão aí da Resenhas da Chape. Claro, que a partir do momento que a gente entra nesse mundo, começa a dar aquele estalo, né, de fazer outras coisas relacionadas à Chapecoense.